Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês estão escutando esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao Kaia Talks. E hoje, com a Stephanie e com o James, que são da Earth Wellness, eu já vou explicar daqui a pouquinho como cada um atua dentro da empresa, e que vão falar um pouquinho pra gente sobre a parte de inovação, educação e cuidado com o paciente. Afinal de contas, nós que estamos na área da saúde, vivemos em prol de atender o que o paciente precisa e trazer o melhor cuidado para ele. Então sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado você. Obrigada, o prazer é nosso. Bom, gente, a Stephanie eu já conheço de outros carnavais. Por quê? Porque ela já estava aí no mercado da cannabis antes de eu conhecer o James. Só que ela sempre trabalhou com uma coisa que eu acho incrível. Por quê? Porque ela é farmacêutica. Famosa pessoa técnica que consegue traduzir palavra com hífen no meio para algo que a gente entende. Afinal de contas, aquelas moléculas com C, Y, hífen, eu, que sou de área de humanas, não entendo. Imagino que você que está aqui com a gente também não. E ela hoje trabalha como MSL na Earth Wellness. Ela tem outras coisas que ela vai acabar contando pra vocês que ela faz também. Só que o que é um MSL? É a pessoa que justamente ajuda os profissionais da saúde, no nosso caso principalmente os médicos, a entenderem as principais evidências científicas, mecanismos de ação e tudo para ele conseguir justamente incluir a terapia canabinoide no dia a dia dele. E o James, ele tem uma história inspiradora, que ele mesmo vai contar pra vocês, que eu não vou tirar, esse lugar dele. Por favor. E o porquê ele decidiu que esse era um bom mercado pra investir e saiu do conforto da sua terra, que ele morava lá nos Estados Unidos, pra trazer isso aqui pra nós brasileiros. Afinal de contas, na época que ele chegou, não tínhamos muitas opções e muitas vezes não tínhamos muitas variedades dentro do que tinha de opção terapêutica. Então, eu vou começar, gente, como uma das ideias é a gente falar um pouquinho da história da Earth Wellness, eu vou começar com algumas perguntas aqui pro James, porque eu acho que quando ele contar a história da empresa, que tá muito ligada à história dele, pessoal, vocês vão entender o porquê nesse mercado a gente fala que a gente tem que ter cabeça, mas a gente tem que ter muito coração, porque o coração bate forte, e é isso que faz a gente também trabalhar feliz às vezes. James, primeira coisa que eu vou te perguntar, o que te motivou a trazer a Earth Wellness para o Brasil? Afinal de contas, era uma marca que já existia e estava consolidada lá fora. E como que foi o processo de trazer uma marca dos Estados Unidos para o Brasil? Maria, novamente, obrigado pelo convite hoje. É muito bom ser uma das minhas pessoas favoritas nesse mercado, você e o Thiago. Então, coraçãozinho para vocês e aqui para Kaia Mind. Minha trajetória na Earth Wellness começou em 2018, quando foi fundada a empresa lá na Califórnia. Como você mesmo citou, eu nasci nos Estados Unidos, fui criado lá, meus pais são brasileiros, foram para lá muitos anos atrás, não vou contar, senão vou revelar a minha idade. Mas eu já, depois que eu vim morar no Brasil pela primeira vez em 2014, em 2018 recebi a proposta do Danny, que é o CEO lá nos Estados Unidos, meu amigão. Tá estranho chamar ele de CEO, porque é mais amigo do que qualquer coisa. Mas eu trabalhava com ele com coisas nada a ver com cannabis. Trabalhava como contador, ajudando eles com certas questões nessa parte de contabilidade, que era isso que eu fazia lá nos Estados Unidos. Conversando com ele, ele falou, pô, James, você fala português, fala espanhol, fala inglês, você sabe falar com as pessoas, vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, mas com o quê? Ele falou, quero você como diretor de vendas na América Latina. Eu já trabalhei muito em vendas e já vendi tudo na minha vida, então eu falei, cara, vamos nessa. E foi assim, em 2018, começou minha trajetória com a Earth Wellness lá nos Estados Unidos mesmo, viajando muito para Colômbia, para outros países na América Latina, fazendo eventos e coisas assim. E em 2020 surgiu a ideia, que daqui a pouco eu conto essa história mais detalhado, mas de trazer a Earth Wellness pro Brasil. Aí já vem mais pro lado pessoal, mas foi assim que começou a Earth Wellness aqui no Brasil. Tem sido uma experiência maravilhosa e muitos desafios, porque no começo eu não sabia nada de cannabis aqui no Brasil, nada, de verdade, era leigo no assunto. Me perguntava de Colômbia, sei tudo, mas aqui no Brasil eu não sabia nada, então eu dependi muito de
pessoas e empresas como a Kaya Mind para poder me ajudar nessa trajetória de poder trazer Art Wellness para o Brasil. Perfeito. E bom, eu vou acabar dando um mini spoiler aqui da sua história pessoal, mas você é um pai atípico que tem uma conexão pessoal com esse universo. Isso. De alguma maneira, tudo que você viveu ali na sua vida pessoal influenciou nessa decisão? Porque, gente, empreender no Brasil não é para fracos. A razão inteira da Art Wellness aqui no Brasil é por causa do meu filho, o Malcolm. Já aproveitando para contar um pouco mais em detalhes, na verdade, em 2020, a mãe do Malcolm, a Cíntia, que eu devo muito a ela por causa... A Art Wellness Brasil está aqui, na verdade, por causa dela também. Eu trabalhando na Art Wellness nos Estados Unidos, você sabe como é lá nos Estados Unidos, já foi lá. Você sabe que lá, o olhar de cannabis lá é mais recreativo do que medicinal. Isso a gente sabe, você entra em qualquer loja e você encontra. E querendo ou não, a Art Wellness nos Estados Unidos também o mercado deles é isso, é o recreativo. Então, eu como diretor de vendas na América Latina, também era questão recreativa. A Cíntia chegou para mim e falou, James, eu vi uns estudos lá nos Estados Unidos que fala sobre o uso de cannabis em autismo e que tem mostrado bons relatos. Eu falei, tá, mas como que a gente faz aqui no Brasil? A gente está aqui, a gente mora aqui. Aí ela começou a pesquisar. Eu comecei a pesquisar com ela. Aí depois, RDC 660. E precisa de uma prescrição, precisa de uma receita médica. Até esse ponto, eu não fazia ideia, não sabia. Eu pensava que era completamente ilegal. Já comecei a pensar, eu vou ter que trazer cannabis na mala, vou ser preso por tráfico e vai dar ruim. E daí a gente começou a procurar, encontramos um neuroprescritor, fomos, e daí ele fez a consulta e logo depois eu falei, doutor, eu preciso de outra consulta. Como que eu faço? Eu trabalho numa empresa nos Estados Unidos e graças a Deus, esse doutor, ele sentou e explicou tudo pra mim. Como que era, ele falou, explicou 660, como que era tudo. E ele deu uma receita pra mim, tanto de uma empresa que já estava autorizada em fazer a importação, né, já estava na lista automática da 660, e deu uma receita da Art Wellness. Foi a primeira receita da Art Wellness aqui no Brasil, foi do Malcolm, meu filho. E foi assim esse comecinho da trajetória. Perfeito. E bom, vocês têm um compromisso forte, acho que talvez isso possa ser derivado um pouco dessa experiência dos Estados Unidos. Para quem está escutando a gente, tá, e não conhece o mercado dos Estados Unidos, só um rápido contexto aqui. Lá, muitos estados já têm um mercado recreativo legalizado. E em 2014 foi autorizada a Farm Bill, que é uma lei que permite o cultivo de cânhamo. Cânhamo nada mais é do que a planta da cannabis com baixo THC, tá? E por conta desse baixo THC acaba mudando um pouco a estrutura biológica. Ela é mais alta, ela é mais forte. É a mesma planta, tá, gente? Muda as moléculas que estão dentro dela e a gente mudou o nome para facilitar a vida, não para dificultar. E aí lá você acaba tendo muito forte esse mercado que lá é o wellness. Tá, então aqui nem aqui a gente tem agora as balinhas de goma de colágeno que tá crescendo. Isso lá é papo velho. É balinha pra crescer cabelo, é de colágeno, é pra não sei o que. Então o mercado da cannabis, ele entrou muito nesse meio termo, né, de wellness. Tem bebida com CBD, que a ideia é pra quem não bebe álcool. Cara, não necessariamente você tá fazendo isso pra ficar chapado, por exemplo, mas você não bebe álcool, então como é que você curte o rolê? Sei lá, Coca-Cola não é mais droga do que uma bebida com CBD? Então, assim, aqui, só pra vocês entenderem o porquê disso e o porquê da minha próxima pergunta, que é, hoje vocês têm esse compromisso muito forte com bem-estar e saúde. Vocês não ficam aqui também só batendo na tecla da condição médica que não tem, né, o no return, digamos Exatamente. assim. Tem gente que tá muito antes desse momento e já pode se beneficiar com o tratamento com cannabis. Como que esse propósito de vocês reflete nas ações e até no posicionamento da empresa aqui no Brasil? Então, o legal de estar trabalhando com uma empresa como a Art Wellness é que eles são dedicados. O Danny, ele é um cara, inteligentíssimo. Ele cria, ele tem umas ideias surreais. Mas vamos lá, lá nos Estados Unidos, como você mesmo falou, tem a parte recreativa e tem essa parte wellness. O que é essa parte wellness? É o bem-estar, né? O bem-estar de nós, equilíbrio, as coisas assim. No começo da Earth Wellness, na verdade, tinha um nome diferente, muitas pessoas não sabem. Não era Earth Wellness, chamava Earth Hemp.
os rótulos, as caixas, a apresentação era mais colorido, mais puxado pro recreativo, vamos dizer. Eu acho que foi em 2019 para 2020, aí o Danny teve uma ideia, falou, vamos separar. Vamos fazer Earth Wellness, em vez de Earth Hemp, vamos fazer Earth Wellness, que algumas vezes Hemp pode assustar as pessoas, esse nome. E a gente faz um look, um branding, né, mais clean, mais medicinal, mais tratamento, mais bem-estar. E daí hoje nós temos Earth Wellness e nós temos também outras linhas debaixo da mesma empresa. Temos o Native Extracts, que aí já é mais recreativo, né? Muito produto com Delta 8, né? Então é mais colorido, mais artístico, mais recreativo. Então nós temos essas linhas diferentes. Os Estados Unidos, e a Stephanie pode dizer que tem apoiado a gente aqui no Brasil demais. Por mais que o Danny entregou a chave da Earth Wellness no Brasil na minha mão. Quando eu falei com ele, poxa, vamos pro Brasil? Ele falou, James, vamos. Eu falei, tá, vamos virar sócio, me faz diretor de vendas no Brasil. Não importa, só preciso levar, porque primeiro eu preciso ter isso pro meu filho. Eu preciso garantir isso. Aí ele falou, James, confio em você, toma aqui a chave da minha empresa, é sua no Brasil. E tudo que eu puder fazer, eu faço aqui. Então, com isso, desde que nós começamos, que a gente ia começar em 2020, aí deu a pandemia. Então a gente deu aquela segurada. 2023 foi quando nós realmente inauguramos aqui no Brasil. E desde então, nós aqui do Brasil, junto com a Stephanie, junto com a Emília também, nossa biomédica, nós conseguimos formular 3 produtos diferentes que elas tiveram a ideia, passaram para mim, porque, como você fala, né, leigo no assunto, eu entendo de business, né? Eu tenho aprendido muito sobre... Porque todo mundo pensa CBD, canabidiol. Eu tenho aprendido muito sobre a planta em si com a Stephanie e a Emília. Demais, demais, demais. Como você falou que ela entende muito, os hífen e tudo, cara, você não tem ideia. E nós formulamos novos produtos que nós mandamos para os Estados Unidos. Olha só, eu acho que talvez é uma das primeiras empresas no Brasil que conseguir fazer isso. Nós mandamos para os Estados Unidos, queremos isso, o que vocês acham? E daí eles formularam, e no princípio a gente ia fazer uma espécie de white label. Eu vou até explicar isso sobre o mercado aqui, mas o white label. O que é o white label? Você paga uma empresa para poder formular para você e só coloca o seu rótulo naquele produto. Então no começo era isso. Beleza. Passou um mês, eles mandaram as amostras para mim, e eles falaram assim, James, a gente gostou tanto dos produtos que a gente vai comercializar aqui nos Estados Unidos também. Legal. Então, tipo assim, eles estão muito empenhados nisso agora, de, tipo assim, dar todo o apoio pro Brasil. No começo, eu recebi tanta reclamação da Stephanie, da Emília, dos nossos médicos, porque os nossos coas não eram completos. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque lá nos Estados Unidos, a maioria das empresas não tem o COA completo. O COA, para quem não sabe, é o certificado de análise laboratorial. E nós tínhamos o COA, mas não era o completão que todo mundo quer. Cara, sentando com o Danny, falando, Danny, eu preciso, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou, James, meu custo vai subir 1000%. Mas eles fizeram. Hoje, todos os nossos COAs são completos. Eles não precisam isso para os Estados Unidos. Mas para cá, nem é lei aqui também, mas só que, é uma coisa muito importante. Muito importante. Então, tipo assim, eu vejo esse compromisso que os Estados Unidos está tendo aqui com o Brasil. Eles estão super contentes de estar aqui. Para eles é um orgulho estar aqui. E pra gente é um orgulho poder carregar essa bandeira da Earth Wellness aqui no Brasil. E pra gente é um orgulho ter chegado na Earth Wellness e contado em que lugar que eles estavam no ranking das empresas que vendiam, porque foi assim que começou nossa relação. Vou contar só no final essa história pra deixar aqui. Mas você falou uma coisa que é muito legal e que eu vou conectar. Num mercado que tá crescendo, e aí acho que você pode até comentar também, Stephanie, qual a importância desse COA completo e de ter essa rigorosidade até, né? Na hora de fazer as coisas, porque só um detalhe, tá, gente? A Anvisa é muito mais rigorosa que o FDA. Nossa, demais. Muito mais. Então a barra de saúde aqui no Brasil é mais alta, não é porcaria da Earth Wellness dos Estados Unidos, não tem aquele lá, aquilo não é exigido. Acho que as pessoas não sabem nem ler o que a gente lê aqui. Tá, então só para entender, porque muita gente acha que porque é Estados Unidos, mas gente, em saúde, Brasil só vai dar para comparar lá com uma Alemanha, Israel, países que tem a barra também alta. A gente faz muito melhor muita coisa, né? Sim. Não tô puxando sardinha, mas tô.
Isso é... Você bateu na tecla. Inclusive, vindo pra cá, eu tava assistindo o Kaia Talks de você, Stephanie e o Dr. Flávio. Que o Dr. Flávio vive no meu coração. E você falando sobre a planta e que a planta pega toda a sujeira do solo e tudo. E, isso é verdade, é isso mesmo. E daí, tipo assim, querendo ou não, você não tem que ter esse controle de saber se vai ter pesticidas, se vai ter metais pesados e tudo, porque não é, tipo assim, que a pessoa vai lá e joga lá em cima da planta. Não, mas vem do solo mesmo. Não sabe se o solo está contaminado, essas coisas assim. Então, é muito importante. É muito importante. E aí eu vou tirar o papel do James, dono da Earth Wellness, e eu vou colocar meu papel como pai atípico, o James, pai do Malcolm. Por que eu fiz tanta questão da Earth Wellness estar no Brasil? Eu conheço a procedência da Earth Wellness. Eu sei de onde vem. Eu sei todo o processo. O meu filho, quando ele começou a tomar, Malcolm hoje tem 11 anos, ele começou a tomar com 7 anos de idade. Eu preciso saber o que está entrando no meu filho. Eu preciso ter certeza do que está entrando no meu filho. Desculpa, não vou colocar qualquer coisa. Entendeu? Então, para mim, essa coisa do co é muito importante. Aí você bateu numa tecla muito importante. Eu quero falar isso abertamente. Para mim, o Brasil... Lembra que eu venho do mercado americano de cannabis. Para mim, o Brasil, em questão medicinal, está anos-luz na frente dos Estados Unidos. Anos-luz na frente. A gente só não está mais ainda porque nós temos algumas restrições aí que... brigar juntos. Mas, pro americano, tudo é maconha e eu vou chapar larica, as coisas assim. Cara, eu aprendi, olha que eu trabalho nesse mercado desde 2018. Vocês trabalham muito mais que eu. Eu sou novato. Mas, o mercado no Brasil, eu aprendi mais sobre... Pronto, perfeito. Eu aprendi mais sobre cannabis trabalhando aqui no Brasil, com a Earth Wellness Brasil, do que lá nos Estados Unidos, na Earth Wellness Estados Unidos. Então, o olhar... a razão que nós temos cannabis aqui no Brasil é diferente do que lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, os médicos, os speakers, você encontra muito mais médico speaker aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Isso é verdade. Não dizendo que não tenha lá. Lá tem. Mas aqui no Brasil, cara, vocês não, nós, porque eu sou brasileiro também. Tenho sangue brasileiro, sangue nordestino. Meus pais são lá de Recife, mas... E complementando, né, o que o James estava falando, é realmente essa diferença. Então, aqui no Brasil, por mais que a gente tenha muitas dificuldades também, né, regulatórias, isso trouxe, né, um olhar muito mais técnico e rigoroso para os produtos, porque aqui a gente tem, né, essa questão unicamente medicinal. Então, todos os médicos, para o paciente ter acesso, ele precisa da receita médica. E o médico, né, não vai deixar o CRM dele em jogo em produtos que ele não confia. Então, ele vai buscar a qualidade daquele produto. Por isso que aqui no Brasil eles precisam, né? Eu, inclusive, fomento isso de falar para os médicos, os prescritores em geral, dentistas, pedirem o certificado completo de análises do produto. Porque é isso que o James falou, nos Estados Unidos e em outros países, a regulamentação é diferente. É visto como suplemento alimentar. Então lá ninguém pede COA, não precisa de médico para prescrever. Você vai, né, dependendo do estado, você vai lá e compra qualquer produto. Então esse rigor para ter acesso ao produto, por mais que dificulte um pouco, né, o acesso, ele ajuda nessa parte de qualidade, de segurança dos produtos que estão sendo utilizados pelos brasileiros. Perfeito. Exatamente. E aí até, eu ia falar só pro James, mas acho que os dois podem comentar essa pergunta que eu vou fazer. De alguma maneira, vocês foram atrás disso até por um olhar, de exigência regulatória, mas para quem não sabe, gente, esse COA completo não é a Anvisa que exige, isso é algo que a marca quis trazer porque entende que traz mais essa segurança, e isso está muito ligado a um olhar mais humanizado, tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde. Eu sei que é médico, tá, gente? Mas é gente também. Não, tô zoando. Aí eu amo os médicos, mas é que às vezes a gente trata eles como entidades, e eu falo... Segue sendo uma pessoa, fez faculdade, tá aprendendo um negócio que não tava na grade curricular dela, né? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu falei pro meu tio, meu tio é médico, tá? Eu falei, ô tio, o que é homeostase? Aí ele ficou me olhando ali,
pra que você quer saber isso? E eu fiquei tipo, não, é que eu tô estudando sistema endocannabinoide. Ele, Maria Eugênia, não existe sistema endocannabinoide. Ou então, meio que existe, mas você não sabe. Aí ele... Vixe, você falou isso para um médico? Não. Formado em federal, tá? Detalhe, com doutorado lá nos Estados Unidos. Ele olhava pra mim tipo, me explica então que sistema é esse que eu não conheço e você, maravilhosa, formada em relações internacionais, descobriu. Mas, eu queria perguntar, vocês sentem que isso, na hora que vocês estão ali na frente com o médico, ou no WhatsApp com a mãe atípica, cheia de dúvida, essa parte humanizada, eu imagino que faça diferença em como vocês atendem. Tanto, eu estou chamando a mãe, tá, gente? Porque muitas vezes tem alguém além do paciente nessa relação. E não é necessariamente a mãe de uma criança, pode ser a esposa de alguém, pode ser o filho de alguém que está buscando para alguém mais velho. E pro médico, porque o médico também precisa desse cuidado, desse carinho, porque ele também sai cheio de dúvida. Como hoje vocês aí, cada um no seu quadrado, olham pra isso e tentam fazer a marca refletir esse cuidado? Pra mim, pessoalmente, novamente, eu sempre fui muito de contato, muito contato, né? Esse contato físico, TED a TED. Hoje em dia, nosso mundo é tão digital, as coisas assim, mas isso aí já é para outro podcast. Mas, para mim é muito importante, porque quando o Malcolm foi diagnosticado, e eu volto pro Malcolm porque, novamente, a Earth Wellness existe por causa do Malcolm. E quando o Malcolm foi diagnosticado em 2016, com 3 anos de idade, a gente não sabia para onde correr, não sabia o que fazer. Naquela época, nós não conhecíamos nenhuma outra criança atípica, muito menos pais atípicos. Então, tipo assim, eu e a Cíntia, a gente ficou perdido ali. Era nosso plano de saúde, que, graças a Deus, era um plano de saúde pequenininho, só lá no ABC, mas, tipo assim, eles criaram um núcleo pra TEA, tipo assim, uns 3 meses depois que o Malcolm foi diagnosticado. Foi uma sorte. Mas aquilo que deu os primeiros, toma esses passos aqui. Mas, eu fico pensando, aí hoje, igualzinho ano passado a gente fez alguns congressos de TEA, porque pra mim vive no meu coração. Eu sei que vive no seu coração também, que eu sei que você tem uma irmã também. Então só nós que vivemos sabemos. O que eu mais gostei não foi nem falar com os médicos, que realmente os médicos que fazem as receitas, é assim que a gente consegue ajudar o paciente e tudo. Mas o que eu mais queria falar era com os pais. Então, tipo assim, tem que ser esse acesso humanizado. Então hoje a empresa é um orgulho que eu tenho de não é somente sobre pegou a receita, faz a venda e muito obrigado, tchau. O pós-vendas, vamos dizer, é muito grande nessa questão de acolhimento. Então nós temos o departamento comercial que faz contato com os médicos, com os pacientes e tudo, faz acolhimento. E dentro disso, eu acho que de todo mundo que está no departamento comercial, eu acho que eu tenho 5 ou 6 pais atípicos, que para mim é muito importante, porque só nós sabemos como que é lidar com a situação. Você pode contar para mim, eu posso falar assim, nossa, eu sei que você passou. Eu sei que você está passando. Como eu falo para você, você fala a mesma coisa para mim. Por mais que é sua irmã, mas poxa, você viveu aquilo lá. Sim. Então, tipo assim, para mim é muito importante essa coisa humanizada. Então, departamento comercial, nosso departamento de logística, eu sou suspeito a dizer, mas acho que é um dos melhores do Brasil. A gente tem uma equipe, sensacional. Saque, o nosso atendimento, eu invisto muito nessa área aí. Porque você não pode deixar a bola cair. Não é somente fazer essa venda. Acolher. E, é assustador. A maioria das pessoas que são nossos clientes nunca fizeram importação na vida. Nunca compraram nem na Shopee, nem nada. Então eles não sabem. Aí, tipo assim, tem que chegar, tem que ir pela Anvisa, tem Receita Federal, tem um monte de coisa, o pessoal já se assusta. Então, tipo assim, a equipe bem treinada para resolver isso aí. Técnico científico é uma área muito importante para mim, porque, cara, a Steph pode dizer, a gente investe muito na educação. Não somente de pacientes, de pessoas assim, mas também para os médicos. Porque a gente depende dos médicos para poder passar a receita para os pacientes e fazer tudo isso aí. Então, eu vejo, tipo assim, uma coisa que tem que girar e tudo tem que funcionar direitinho. Então, pra gente é muito importante isso, educar as pessoas leigas que têm alguma pergunta, coisas assim, e também os médicos principalmente.
Exatamente. A parte da educação é muito importante, né? Tanto para os profissionais quanto para os pacientes, porque eles também chegam com muito medo, com receio, como o James falou, né? Muitas vezes eles nunca fizeram uma importação, existem muitas informações erradas na internet, existem golpes, né? Que o pessoal passa por WhatsApp, falando que tem que pagar uma taxa, isso, aquilo. Então é muito importante para a gente manter o paciente informado e ciente de todos os passos, né, que ele vai tomar, desde a compra, então assegurando que é uma empresa idônea, que é uma empresa, né, que tem todos os processos de qualidade, que acompanha o pedido desde a saída nos Estados Unidos até a chegada na casa do paciente. Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, a gente vai, né, dar uma assistência para o paciente. Então isso é muito importante, porque como o James falou, né, a maioria das pessoas está nesse negócio, né, trabalha com isso, primeiro por uma necessidade pessoal, né? Então, também como a Maria falou, tô nesse mercado aí há um pouquinho de tempo, né? Desde lá de 2013, quando eu comecei a estudar também por conta do meu marido, né? Que, enfim, tem esclerose múltipla, e aí minha pesquisa e meus estudos foram muito para essa área, mas a gente, né, vê essa necessidade dos pacientes, a dificuldade das pessoas, a minha própria família, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Foi um processo e hoje eles usam todos os produtos da Earth Wellness, não fica eu sei. Então, essa informação chegar de maneira correta para os pacientes, para a gente também é muito importante para manter realmente o nome e o crescimento da empresa. E deixa eu aproveitar e conectar uma coisa para você, porque também tem a ver com o que ele comentou e acho que é onde você hoje acaba atuando. Qual que você acha que é? Você chega com o atendimento humanizado, você chega com a PPT, que basicamente desenha o sistema endocannabinoide. Eu brinco que aquela chavinha do receptor, né? Até me mostrarem desenhado, eu que não sou de biológicas, fiquei tipo, receptor, sei sim como funciona. Não sabia. Mas aí me mostraram a chave, eu falei, gente, um cadeado e uma chave, se eu sei como é que funciona, hein? Brasil, que bom exemplo. Queria entender qual que é o maior desafio que você percebe na hora, porque, gente, o médico sai da faculdade sem saber nada, tá? Meu tio é um cara brilhante, mas ninguém ensinou pra ele na década de 90 que era sistema endocannabinoide, porque estavam descobrindo ele ainda. Já tinha sido descoberto, mas estava sendo ainda, né, pesquisado, estavam pondo ali num paper que saiu de Israel, então veja, não teve essa conexão, né, saiu o paper de Israel, virou matéria na faculdade. Exatamente, o maior desafio é esse, né? A falta de conhecimento técnico, justamente por conta da dificuldade que se teve em pesquisar o sistema endocannabinoide, né? Por isso que, imagina, ele foi descoberto na década de 90, é muito recente. Então, realmente, não tem como a gente cobrar do seu tio que ele saiba sistema endocannabinoide, quando, né, muitas vezes, quando ele estava na faculdade, isso ainda estava sendo descoberto. Se a gente parar para pensar, a gente está em 2020, quase 2025 já, a gente não tem ainda, né, tantos médicos que conhecem esse sistema, a gente ainda não tem essa matéria nas faculdades. Algumas universidades, como a Faculdade de Medicina do ABC, né, começaram agora lá no sul também, a Federal de Santa Catarina, começaram com algumas disciplinas, mas ainda não é uma disciplina que todos os profissionais da saúde têm acesso. Então essa é a grande dificuldade quando a gente vai educar esses profissionais. Eles não sabem que existe um sistema endocannabinoide, que existem esses receptores, né, chave e fechadura, que respondem às moléculas, e ainda que a gente produz moléculas endógenas que são muito parecidas com as moléculas da planta cannabis, e é por isso que ela funciona para tantas coisas, né? Outro tabu é, se serve para tudo, não serve para nada, é uma panaceia. E não, quando a gente explica o sistema endocannabinoide, quando a gente ensina todas as diferentes utilizações, os mecanismos de ação dos diferentes compostos da planta, começa, né, a abrir a cabeça, o médico começa a entender muito melhor como essa medicina realmente pode ser útil para diversas condições de saúde. E não é uma panaceia, porque vamos lembrar que analgésico também serve para uma pá de coisa e a gente não fala que é panaceia.
não serve pra tudo, mas a lista é longa e aí fica parecendo que é pra tudo, porque a gente não quer ficar aqui listando 499 mil seeds que ela pode atender, tá, gente? Mas assim, é que eu sempre gosto de trazer isso porque eu falo, não é pra todo mundo, não é pra tudo, mas não significa também que tá ali restrito a 3, 4 coisas, porque ninguém fala isso de opioide. Fentanil é dado pra quem cai de moto, pra quem tropeça, e ainda, além de tudo, virou uma crise nos Estados Unidos. Então, exatamente. E a gente aqui, principalmente quando a gente tá falando de alguns produtos, porque daí eu vou até mudar um pouco, porque hoje a gente fala só de CBD, que é um grande problema. Por quê? Porque é muito legal o CBD, gente, CBD é incrível, tá? Sabemos realmente ali, por quê? Porque ele tem consequências baixíssimas, assim, ele não tem efeitos colaterais praticamente. Só que a gente toda a história da cannabis dentro da medicina começa pelo THC, tá? Aquele que todos odeiam. Mas tudo começa por conta dele, porque é ele que o Meshulam consegue isolar primeiro e que é dele que deriva tudo. Por que é importante hoje os profissionais da saúde começarem a entender essa vastidão de canabinoides, porque eles se combinam de um jeito diferente, e dependendo da combinação e da forma farmacêutica, vai mudar para qual condição e qual efetividade. Exatamente. Então me conta um pouquinho assim, o porquê isso é importante e como vocês levam essa informação para esse profissional da saúde. Bom, maravilha. Como você falou, tudo começou pela planta cannabis. A gente descobriu o sistema endocannabinoide por conta dessa molécula THC, que é muito semelhante com a nossa molécula endógena chamada anandamida. Então, elas atuam de maneira semelhante no organismo, tem uma configuração estrutural também muito parecida, né? Então, essa semelhança também trouxe o conhecimento sobre o sistema endocannabinoide e a planta em si, ela não produz só um fitocannabinoide, né? E nem só dois, que é o THC e o CBD. O THC, ele vai atuar diretamente nesses receptores canabinoides. E foi por isso que a gente começou, né, a pesquisa por ele. Porque além dele atuar diretamente no receptor, ele é o responsável pelo que a gente chama tecnicamente como ações psicotrópicas ou psicotomiméticas da cannabis. Oh, meu Deus, o que é isso? Nada mais do que o barato, né? A sensação que o THC causa. A sensação de barato, olho vermelho, boca seca, a larica, tudo isso é muito característico do THC. Mas a cannabis produz mais de 120 outras moléculas que também são chamadas de fitocannabinoides, como o CBD, THCV, CBN, CBG, e cada uma delas é como se a gente pensasse na história da chave fechadura. É como se cada uma delas fosse uma chave diferente, que atua não só em uma fechadura, mas em várias fechaduras. E uma hora ela abre, outra hora ela fecha, uma vai agir de um jeito, outra vai agir de outro. Por isso que é tão importante que os profissionais prescritores entendam como age cada uma dessas moléculas, para que eles escolham o melhor produto que tenha, né, essa combinação de moléculas para cada perfil de paciente. Porque só assim a gente consegue ter uma terapia otimizada, com uma qualidade melhor e menos efeitos colaterais, que é o que a gente não quer, né? Então o CBD, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, por isso que ele é muito conhecido. Já o THC, ele tem alguns efeitos colaterais que não são tão perigosos quanto os opioides, mas que são um pouquinho mais significativos. Em algumas populações, a gente tem que ter um cuidado extra. Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado com essa molécula. Mas não só, a gente tem o CBN, que é muito legal para o sono, o CBG, que é muito legal para dor, o THCV, que é uma molécula muito inovadora, pouco falada, porque ela age de maneira contrária ao THC. Então, o THC não dá aquela larica, o THCV, ele vai diminuir a fome, inibir o apetite. Então, ele também, né, uma dessas formulações, inclusive, que o James comentou, tem o THCV junto com o CBD, porque eles vão atuar realmente na inibição do apetite em paciente que está
com obesidade, né, tratando compulsão alimentar, junto com o CBD, que também tem uma ação ansiolítica. Então, esse produto realmente tem tido um resultado muito interessante para esse perfil de paciente. E, diferentemente do que as pessoas pensam, nossa, como que eu vou tratar obesidade com cannabis? Cannabis da larica. Não, depende da molécula. E isso você só vai saber estudando a planta e o sistema endocannabinoide. Por isso que a gente promove muito essa parte da educação. Como? Com workshops, aulas presenciais, congressos, consultorias, né, particulares. Então, a gente promove muito essa educação. A gente tem também alguns medical advisors e uma dentista que também nos ajudam, né, nessa disseminação das informações, da prática clínica, para que os médicos tenham cada dia mais segurança e confiança e consigam prescrever de maneira assertiva cada um desses produtos. Perfeito. Bom, antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu vou só contar aqui uma coisa, porque vocês vão entender o porquê eu contar isso conecta com a próxima pergunta que eu vou fazer pra Stephanie. Você estava falando do THCV, e aí eu tava lembrando da minha irmã, que o James comentou, pra quem não sabe essa história, porque eu acho que eu conto em todos os podcasts, você nunca me ouviu falar antes. Eu tenho uma irmã que tem uma deficiência intelectual, e também quando ela tinha 3, 4 anos, a gente passou num psiquiatra, o psiquiatra falou, uau, além de ter uma deficiência intelectual, ela também tem características do TEA. Vamos encaixar ela aqui num dos níveis, porque vai facilitar muito a vida de vocês na hora de buscar tratamento, entender. Muitas vezes, gente, o TEA ele é tão complexo que você encaixa onde melhor dá, porque nenhuma criança é idêntica à outra, não é síndrome de Down, tá? Que tem um protocolo mais claro, inclusive o protocolo clínico é mais claro. Ele ainda tá, por isso que ele era autismo, virou TEA, a gente antes tinha síndrome de Asperger, já não tem mais, então como vocês podem ver é uma coisa que tá evoluindo. E minha irmã, ela nunca tomou THCV, ela tomava CBD. E uma das coisas que aconteceu com ela foi emagrecer. E por que eu tô contando essa história? Porque eu queria saber, na sua experiência hoje, acompanhando pacientes e ouvindo as histórias dos médicos, por que você acha, ou qual que é o maior benefício que a cannabis pode ter para quem tem uma condição mais complexa ou uma condição que é crônica? Porque não são, né, quando a gente fala ansiedade CBD, tá muito direto ao ponto, mas esclerose múltipla, como é o caso do marido dela, TEA, como é o caso, e como vocês viram aqui, os 3 têm uma história pessoal, tá, gente? Cannabis faz isso com a gente. Se você entrar pra ganhar dinheiro, desista. Não que você não vá ganhar, mas não é por aí o caminho, porque vai abrir uma fintech. Tipo, sério, uma agência de marketing que dá pra você seguir mais. Mas queria que você contasse um pouco essa parte, porque a gente tava falando dos canabinoides e que cada um abre diferentes cadeados, e isso faz com que o mecanismo de ação não seja simples de entender e o efeito na pessoa também seja complexo, até da gente ter certeza do que vai dar e ter que ir acompanhando, mudando dosagem, às vezes até mudando formulação de produto dentro de um paciente no meio do tratamento, né? Perfeito, essa complexidade, né, e ainda existe essa sinergia entre as moléculas da planta, quando elas são administradas juntas, que é o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage, também vai influenciar. Então, olha que complexo, né, você escolher o extrato de uma planta com quais componentes, em quais concentrações ou proporções, né, tudo isso vai influenciar no efeito final. Além, claro, das diferenças entre as pessoas, que cada um vai apresentar o seu próprio sistema endocannabinoide. Por isso que nessa terapia, né, nessa medicina, a gente fala muito sobre a individualização da terapia. Então, não adianta querer copiar o produto ou a dose do amigo, não existe, né, uma dose padrão para X ou Y patologias, é sempre realmente a necessidade de uma consulta com um especialista que vá, né, entender todo o seu quadro de saúde e que vai prescrever direcionado para você um produto que vá te auxiliar a melhorar a qualidade de vida. Isso é muito importante, né, da gente enaltecer. A cannabis, ela não veio para, a priori, né, tirar o lugar de outros medicamentos. Não, ela é um tratamento adjuvante e que também não tem a intenção ou, né,
a pretensão de curar nenhuma condição. Ela vem para auxiliar nos sinais e sintomas, para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, diminuir o sofrimento, tanto do paciente quanto da família, que a gente sabe que tem um reflexo direto, né, no paciente e na família. E justamente por isso, por atuar nesse sistema endocannabinoide, que é um sistema que regula todos os outros sistemas do nosso organismo, muito importante para a manutenção da homeostase, que é o equilíbrio do corpo, justamente por isso, cada uma dessas formulações vai conseguir atender diferentes sintomas de diferentes condições. Então, desde dor crônica, né, o paciente, não é que, nossa, ele nunca mais vai ter uma dor na vida. Não, mas vai diminuir muito, né, os episódios, tanto de dor crônica, epilepsia, né, os episódios de crise, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar o sono, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, melhorar o humor. Então, é uma medicação que os efeitos colaterais são positivos, né? A gente tem vários efeitos que auxiliam a melhora total, né, daquela condição do paciente, visando qualidade de vida e nunca, né, não, vamos curar alguma condição. Perfeito. E bom, aqui pra gente fechar, porque já já a gente vai entrar no nosso próximo bloco, que vocês tanto gostam, eu queria perguntar, hoje na parte de inovação, pensando em formulação de produto, vocês têm agregado alguma coisa, seja nanotecnologia? Eu já vi cliente falar que teve que mudar até a embalagem, porque ela tinha que ser âmbar, porque não, né, ele muda. Então, olha, gente, quando a gente fala que é complexo de verdade, tá? Me conta um pouquinho aí como é que vocês estão nessa parte de inovação das formulações e dos produtos em si, e se vocês já têm agregado algo novo dentro do portfólio da Earth Wellness. A Earth Wellness trabalha bastante, né, voltada para essa parte de inovação, sempre visando trazer produtos que atendam aos diferentes perfis de pacientes. Então, sim, a gente tem uma linha muito interessante, que é uma linha de nanotecnologia. O que acontece, né, para ser sucinta? Esses produtos à base de cannabis, normalmente, né, os fitocannabinoides são moléculas que têm afinidade com gordura. Então, eles vêm dissolvido em óleos, né, normalmente o óleo de coco. E isso, quando a gente administra, né, pela via oral, vai engolir, tem ali uma dificuldade de absorver, uma dificuldade, né, em chegar aonde ele tem que chegar no corpo para fazer o efeito, né, falando de uma maneira mais simples. Então, a nanotecnologia, ela traz essas vantagens, porque ela facilita com que essa mesma molécula consiga chegar no nosso sangue, chegar no local de efeito de uma maneira melhor e mais eficaz. Então, a gente tem diferentes produtos que tem essa nanotecnologia que permite, então, com que o produto fique hidrossolúvel, ou seja, a gente pode pingar na água, né, no suco e engolir, tomar. Além disso, melhora muito a absorção e essa biodisponibilidade, que é, né, deixar o fármaco livre para agir aonde ele tem que agir. Então, isso é muito interessante, porque além de minimizar efeitos colaterais, melhora muito a adesão ao tratamento e também vem agregado, né, a esses benefícios de poder usar uma dose menor, né, poder pingar em algum suco ou água, algum outro componente que os óleos já não permitem. E só para complementar nisso aí, os Estados Unidos hoje, a Earth Wellness Estados Unidos, agora dá ouvidos pra gente, muito, né? Depois que ajudamos a formular o nosso produto THCV, o CBD com CBG, depois eles até fizeram a gominha CBD-CBG, que nem foi ideia nossa, mas eles gostaram tanto que, ó, toma, James e Stephanie e Miriam, tá aí pra vocês. Mas o que a gente realmente... E por isso que nós temos, né, os nossos medical advisors, nossa dental advisor também, porque pra gente é muito importante o feedback de quem tá na linha de frente, né? Quem que tá na linha de frente? São os prescritores, né? Eles que estão vendo como que tal patologia está interagindo com tal produto e tudo, e algumas vezes, poxa, vamos mudar aqui, ou tá faltando esse produto aqui, então a gente aceita muito esse feedback. E esse ano a programação é lançar um novo produto até maio, mais ou menos, e até o final do ano lançar mais 2 produtos. Mas não é porque, é marketing, olha, a empresa está lançando uma coisa nova. Não, não é. É porque a gente sente que no mercado tá fazendo falta.
Entendeu? Algumas vezes tem no mercado e tá caríssimo, porque eu passei por isso. Antes da Earth Wellness Brasil existir, um frasquinho R$2.000 eu caí para trás. Mas, então, tipo assim, nós sempre estamos de olho nisso. A Stephanie sempre comunica comigo, ó, James, vamos começar a pensar um produto tal, né? Vamos fazer uma adaptação, uma nova versão desse produto que a gente já tem, mas com outra composição para poder atender outras patologias. Então, isso aí pra gente é muito importante. Como a Maria falou, né? No começo era só CBD, né? Como a gente está nesse mercado há tanto tempo, a gente acompanhou essa evolução. Então, no começo era só CBD, isolado e full spectrum no máximo. Aí a gente veio tendo toda essa evolução, né? Novos produtos, espectros diferentes, extratos diferentes, composições diferentes com outros fitocannabinoides. Então, isso é muito rico também, a gente poder fazer parte, né? Desse crescimento e inovação no Brasil. Olha, gente, é tão inovador esse mercado que eu passei 7 anos trabalhando com fralda e o máximo que eu consegui fazer no Brasil é trazer a Swimmers, que nos Estados Unidos era a coisa mais dada do mundo, que é a famosa fralda de água, tá? Que já existia, a gente não conseguia nem importar. Em 10 anos no mercado da cannabis, eu já vi esse mercado sair de ultra proibido, Nossa, a primeira vez que eu fui para um neurologista, literalmente fui quicada para fora como maconheira, para hoje em dia chegar meu tio formado em federal e falar, nossa, será que um amigo meu pode te ligar? Amigo, este médico de corpo de hospital particular de São Paulo, que tá com dúvida no negócio, ele não sabe para quem perguntar. E a gente, claro, estamos sempre aqui à disposição para atender. E aí, bom, a gente vai entrar agora num bloco que eu acho muito legal. Por quê? É nesse bloco que eu vou fazer eles responderem pra vocês em uma frase, vamos ver quem consegue, algumas coisas que surgem de curiosidade nesse nosso bate-papo, que a gente acaba falando de várias coisinhas, né, gente? Meio en passant, fala rapidinho e já tem que sair pra falar o resto. Então, James, vou começar com você. Lembra que você tem outro momento aqui pra falar de coisa emocionante, hein? Então... vamos lá. Qual foi o momento mais marcante pra você na trajetória da Earth Wellness? Eita. Uma frase só? Tenta. Na verdade, são várias que eu vou fazer o resumo em um só. São os relatos de pacientes, principalmente pais atípicos. O relato de melhora, de esperança. Isso pra mim é o mais marcante e aconteceu desde o primeiro dia e acontece até hoje. Então, pra mim, isso aí é o relato mais marcante pra mim na trajetória da Earth Wellness Brasil. Perfeito. E Stephanie, qual que é o maior mito sobre cannabis medicinal que você tem que desmistificar a prática? Porque eu não vou nem falar que você gostaria de desmistificar, porque eu tenho certeza que você desmistifica ele quase todo dia. Exatamente. O principal mito é, eu vou chapar meu filho, eu vou deixar meu filho drogado? Como assim? Eu vou dar uma droga, uma maconha pro meu filho? Então, não vai, o seu filho não vai ficar chapado, não vai ficar viciado, né? Não, isso não acontece. E outro que também é muito comum é, como assim eu vou dar uma planta que mata neurônio pro meu filho, né, que tem autismo, que tem deficiência intelectual? Não, gente, a cannabis não mata neurônio. Se vocês quiserem saber mais dessa história, me sigam que eu conto no meu canal. Pra piorar, além de não matar, ela ainda faz a gente melhorar essa parte. É uma loucura ela esse é neurogênica. Esse mito eu acho maravilhoso. Como é que eles conseguiram inverter em 180 essa história? Que eu falo, caraca, bicho, vocês trocaram de um ponto pra outro completo. E existe uma grande história por trás disso. Qualquer dia a gente faz um vídeo aí contando, né? Se vocês quiserem saber, deixem aqui nos comentários. A gente vai ter que marcar esse papo, porque esse é uma das coisas que mais... Isso. Eu lembro que o dia que o Siddhartha Ribeiro me contou isso, eu fiquei olhando pra ele falando... Tá, sério? Eu não sei o que te falar agora. Posso pensar um pouco? Porque eu tenho que tirar 20 anos de preconceito de um negócio. Mas, James, me fala o que resume, ou uma frase que resume sua missão na Earth Wellness. Meu Deus, tá difícil esse bloco, hein? Trazer esperança para pacientes, pessoas que precisam de esperança e de uma forma mais acessível possível. É isso aí que eu quero.
Porque eu passei por isso e eu sei o que é. Perfeito. Stephanie, um conselho que você daria para os médicos que estão começando a prescrever cannabis medicinal? Olha só. Bom, meu conselho é: estudem o sistema endocannabinoide, estudem a planta, entendam as diferenças dos produtos e não tenham medo de começar e ir se aprimorando, né? Como já diz o slogan, start low and go slow, but go. Então comece com uma dose baixa, vai titulando, mas vá, não tenha medo. Olha, eu vou só fazer um mini coisa, porque eu vou fazer um vídeo nesse canal colocando vários especialistas dando o exato mesmo conselho para você, profissional da saúde, que é: estude. Stephanie, Margarete, doutora Cíntia, doutor Caio Urzelin, recentemente todos passaram aqui, eu fiz essa pergunta e todo mundo me responde a primeira palavra: estude. E aí continua e termina com start slow, go slow. Então assim, ó, pessoal, isso aqui é a chave de ouro pra você que tá começando e pra você que já tá há um tempo. Você, na verdade, estaria dando esse conselho pra quem tá começando, então você já sabe isso. James, pra gente fechar esse nosso bloco, me fala um sonho que você ainda gostaria de realizar na área da cannabis. Um sonho na área da cannabis. Cortar, e não me entenda mal, pessoal, por favor, mas cortar um pouco da burocracia de conseguir aqui no Brasil. Eu acho que isso ajudaria em tantas áreas, tirando esse tabu, fazendo várias coisas. Acho que tirar um pouco da burocracia que tem melhorado muito. Em 2020, quando o Malcolm fez a primeira atualização da Anvisa, eu fiz a primeira atualização da Anvisa do Malcolm, demorou 60 dias e era só neuro e psiquiatra que podia prescrever. E demorou 60 dias de verdade. Falaram até 60 dias. Foi no 60 dias que foi. E hoje não. Hoje, quando eu tive que renovar a autorização do Malcolm, foi em 5 minutos. Então, já melhorou muito. Mas dá pra... Ainda tem um caminho pra ser traçado, Exatamente, né? Exatamente. Sabemos bem. Sabemos bem. Bom, pessoal, nós fechamos o nosso bloco, que a gente chama aqui de perguntas rápidas, e vamos pro nosso último bloco aqui, onde eu vou pedir para eles contarem algumas experiências pessoais que eles já viveram, coisas que eles já viram. Pra gente dar uma variada aqui entre os dois, vou começar com a Stephanie. Me fala uma coisa, pode ser engraçado ou algo que você não imaginava que viesse, uma pergunta ou uma dúvida meio inusitada de algum médico que você já recebeu, que você ficou, mas quê? Olha, uma que acontece, né? Já aconteceram algumas vezes, inclusive não foi uma só, da gente estar lá conversando, né? Depois de fazer uma explicação breve sobre o sistema endocannabinoide, falar sobre a individualização da dose, a importância, né, do start low, go slow, da curva em U invertido, que também, né, é aí uma questão mais técnica, farmacêutica da coisa. E aí depois de explicar tudo isso, todo mundo, entendeu? Alguma dúvida? Não. Legal. Aí a gente vai, né, jantar, vai conversar mais pessoalmente, 1 a 1, e aí vem, então, mas eu tenho um caso de dor crônica, qual que seria a dose? Acabou de falar. Mas qual que é? Não, eu tenho um caso de, um paciente super ansioso. Qual que seria a dose para ele? Então, assim, né? É complicado a gente... Eu sei que muitos médicos têm esse questionamento por conta da indústria farmacêutica, né? Que já vem com aquela dose padrão. Então, a gente tá nesse mindset, mas a gente tem que entender que a medicina canabinoide é diferente, é individual e personalizada. Não existe dose para condições específicas. Exatamente. E outra... É um mercado que tem mais de 2.000 produtos. Uhum. Então, a condição, lindo, até dá pra... Mas, assim, de qual produto que a gente tá falando? Muita gente começa 2 gotinhas, 3 gotinhas. 2 gotinhas do quê? 3 gotinhas do quê? Exatamente. James, você tem alguma experiência emocionante com um paciente que marcou sua trajetória dentro da Earth Wellness? Na verdade, eu não consigo trazer só um. Na verdade, tenho vários, mas eu vou resumir para 2. 2 que mais marcaram. O primeiro foi criança, Teia, chamado Miguel.
O Miguel eu conheci pessoalmente através das terapias do Malcolm, quando ele começou as terapias dele. Tava naquele núcleo que eu tinha falado, né, lá em São Bernardo. E, uma criança maravilhosa, mas além de autismo também sofria de epilepsia. Quando a Cíntia começou a ver essa questão de cannabis, a gente deu pro Malcolm e viu, caramba, olha a diferença no nosso filho. Eu queria pregar a santa palavra de cannabis para todo mundo. E eu falo de palavra porque meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Então você imagina como foi esse papo. Igualzinho você com seu tio médico. Não, mas que... o seu foi mais difícil. Ixi, o seu foi mais difícil, imagina. fato. Então, tipo assim, então eu tive, né? Eu fui criado assim desse jeito. E os pais do Miguel, Geraldo e a Mari, que, são parceiros nossos, também são da igreja, né? E daí vem outro tabu. Além de maconha, de planta e tudo, aí vem aquele, né, negócio de religião, vamos dizer. Primeiro, e eu tô contando isso porque eu já falei com ela falou que pode. Então, Mari, me perdoe, mas no começo eles foram bem resistentes porque, né, maconha, planta, cannabis, neurônios, vai... Aí teve um dia que ela mandou um vídeo pra Cíntia, a mãe do Malcolm. O Miguel sentado no chão, tentando pintar. E esse menino tremia, mas tremia tanto, ele não conseguia. Aí dentro de uma tampinha tinha a tinta lá, ele tentava colocar o pincel lá dentro e não conseguia. Ela mandou esse vídeo e falou: Cíntia, eu estou desesperada. Hoje eu estou pronto. Hoje eu estou pronta para isso. E daí com isso, já... Inclusive foi até o Dr. Flávio, que o Miguel passou com o Dr. Flávio. E, na hora, quando chegou, em menos de um mês, a diferença... O que você tá Aí ela desenhando, mandou filho? outro vídeo dele montando um quebra-cabeça. Ele tá tremendo ainda? Um pouquinho, sim. Porque não é milagre, a gente sabe que não é. E, foi bem no começo, mas a diferença é que ele tava conseguindo montar esse quebra-cabeça. Aí depois ela mandou outra foto pra gente. Ele pintou, acho que foi uma borboleta, alguma coisa assim, perfeito. Então, tipo assim, isso pra mim marcou muito, porque... Aí já puxa no emocional, no meu passado, de meu pai pastor da Assembleia de Deus, eu fui criado na igreja, não sei o que lá, e tudo isso. E o tabu, eu vou contar pra vocês, tipo assim, eu não fumo maconha, entendeu? Não tenho nada contra quem usa, mas, tipo assim, cara, eu também, não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar. Eu, no começo, eu tinha meus... Será? É isso mesmo? Meu pai vai me matar, mas tá tudo certo, vamos lá. E, tipo assim, isso aí marcou minha vida, tipo assim, de ver uma criança que eu já conhecia fazia anos, tipo assim, uma coisa num frasco desse tamanho ajudou ele a poder pintar. E o outro, eu não posso deixar de falar do meu filho, o Malcolm, que tem um vídeo que eu mandei pra você que 2019, na verdade 2018, ele começou com psicomotricidade. Professor Murilo, sensacional. Porque o Malcolm não conseguia tirar a própria camisa dele, não conseguia colocar uma meia. E o professor Murilo, em 2019, fez um vídeo do Malcolm. O Malcolm irritado, não obedecia comando de jeito nenhum, ele já fazia um ano que ele estava fazendo. Não foi, é uma pessoa nova na vida dele, não. Fazia um ano que ele ia toda semana. E 2019 ele gravou um vídeo. Malcolm, sem querer fazer nada, agressivo e tudo. E daí ele fez um outro vídeo em 2024. O Malcolm já com 4 anos tomando cannabis. E meu filho é outra pessoa. Deu pra ver a diferença da vida dele. Consegui tirar os medicamentos que só fizeram ele engordar e ficar com ansiedade, mais ansiedade, pra cortar a ansiedade, ele ficou mais, e ver o jeito que ele mudou, cara. Tipo, por que ele fez isso antes? Por que isso não chegou na vida dele antes? Então isso aí pra mim, e vendo ele todo dia. E óbvio, não é só cannabis, é terapia. O Malcolm faz 20 horas de terapia por semana, graças a Deus. Então é tudo.
mas a melhora na vida dele. E você também falou sobre isso, não sei se foi agora ou foi outro podcast que eu vi que eu sou fã. Mas como muda a família também. O Malcolm tem uma irmãzinha, a Maia, 7 anos. Eu vejo a diferença, tipo assim, agora ela olha pra ele não tem tanta crise. Então o Malcolm é mais legal. Entendeu? O Malcolm brinca comigo. Da Cíntia, cara, a Cíntia que é a guerreira disso tudo, porque ela que passa, eu fico dentro do escritório preso pra poder pagar as contas e ela que fica com o Malcolm praticamente 24 horas. E, cara, ela conseguir dormir, porque o sono do Malcolm melhorou muito. A felicidade de ouvir que os terapeutas estão relatando que, nossa, o Malcolm obedeceu, ele fez, não sei o que lá, na escola, o Malcolm conseguia sentar por 4 horas na escola, que antigamente ele não ficava nem 30 minutos, que ele corria a escola inteira. A mulher, a tia da limpeza conhecia ele, a tia da cozinha, porque o Malcolm não parava na sala, ele ia pra todos os cantos. Então, isso aí pra mim foi o mais marcante e, como eu falei, eu repito, vou ficar repetindo que a razão que a Earth Wellness existe é por causa do meu filho. Eu abri essa empresa para poder garantir que ele ia ter o produto dele aqui no Brasil. E foi isso. E graças a Deus, assim, tá impactando muita gente. Eu não esperava isso, mas graças a Deus. Eu não vou saber dizer o número, mas são milhares de crianças que hoje são atendidas pela Earth Wellness. São centenas de milhares de pessoas, hoje mais 670 mil pacientes no Brasil, que estão, alguns, tratando ansiedade, outros tratando condições muito mais sérias com uma planta. A gente está falando aqui de biologia de planta, a gente falou que é só uma planta, mas, gente, vou até um palavrão, que é uma coisa que eu não costumo falar, parece pouca bosta, mas não é. Porque se a gente soubesse que essa planta tinha, também a gente até sabia, mas a gente foi mascarado pelo proibicionismo. Todo esse potencial, eu não sou mãe. Eu falo que se eu fosse, eu tinha perdido meu réu primário. Infelizmente, fato. Fato, porque como irmã eu quase perdi. Imagina, mãe, acho que eu ia sair quicando todo mundo, mas já, que alguém ia me falar não. Eu ia falar, tá bom, a gente se fala já. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E aí eu acho que isso conecta um pouco com o que eu queria te perguntar, que é o que falta a gente dar de passo científico, porque nesse país a gente não vai andar com esse assunto se a gente não aliar com ciência, porque vamos lembrar que mesmo aliando com ciência, na pandemia a gente viu o quanto a ciência sozinha não é capaz, a gente precisa da mídia, da ciência, dos profissionais da saúde, todo mundo defendendo a mesma coisa. Sim. Para esse uso ficar mais, digamos assim, um pouco mais aceito e talvez a gente poder tirar que seja uma vírgula de preconceito, vai ajudar muita gente a aderir a esse tratamento dentro de casa. Não, você comentou, da Margarete, das mães, e eu também ainda não sou mãe, mas eu lembro exatamente quando, em 2014, eu fui no cinema assistir ao documentário Ilegal, onde várias mães documentam a trajetória delas na época, trazendo realmente de maneira ilegal esse produto para o tratamento das filhas, e a Margarete, inclusive, foi uma das que me marcou muito. E eu lembro de eu saindo do cinema chorando, olhando, lavando meu rosto no banheiro, olhando para mim mesma e pensando, gente, como isso é possível? Como essas mulheres, trouxeram esse conhecimento? Elas, poxa, tudo começou por conta delas, E isso também é muito bonito, muito significativo. Então, como que as pessoas não olham para isso, E justamente o proibicionismo, esse obscurantismo dificultou o conhecimento e o avanço científico sobre a cannabis. Então, se não tivesse tido toda aquela dificuldade em pesquisar a planta, a gente já teria tido acesso ao sistema endocannabinoide muito antes, um avanço científico muito maior. Então, o que hoje muitos médicos ainda falam, mas não tem evidência científica. Eu falo, não é bem assim, Vamos para a literatura, vamos mais uma vez estudar, porque não é assim. A gente já tem, sim, muita evidência científica robusta para algumas indicações terapêuticas e para alguns desses fitocannabinoides. Só que como funciona, a ciência, e aqui no Brasil a Anvisa pega muito nisso. Para você registrar o medicamento como medicamento, a gente precisa de um estudo clínico randomizado
controlado por placebo, que é muito caro, demora muito tempo para fazer, e como a cannabis é uma planta, as empresas não podem patenteá-la, e sem patentear ninguém consegue, né, ter o retorno deste investimento, vamos dizer assim. Então a ciência foi caminhando muito vagarosamente até 1990, onde a gente teve realmente um crescimento nessas publicações, e hoje a gente vê que essa curva é ascendente, cada dia mais e mais pesquisas são feitas, mas a gente ainda tem muito para descobrir, tanto do sistema endocannabinoide, quanto dessa relação das diferentes moléculas da planta com o nosso organismo nas diferentes condições clínicas. Então, na minha visão, né, investimento, principalmente por parte, né, de instituições, do governo, enfim, de quem tem, né, esse dinheiro para conseguir bancar esses estudos clínicos, para que a gente consiga ter ainda mais robustez nas evidências e consiga, de uma vez por todas, trazer acesso para mais pacientes se beneficiarem desse tratamento que, como vocês viram, muda a vida de muitas pessoas. Perfeito. Enfim, eu sou uma grande fã dos dois. Com o James, a primeira vez que a gente se falou no telefone, tá, gente? Porque eu nunca vou esquecer, porque eu tava na garagem deste escritório, lá embaixo, e o James, espera aí que não pode cair a ligação, eu tô parando meu carro no segundo subsolo, qualquer coisa eu te ligo de volta. É muito doido conhecer alguém que vive, que seja uma vírgula do que você vive. São experiências muito diferentes. Então, eu conheci a Sofia, a filha da Margarete, pequenininha. E aí, recentemente, a Pepe fez um documentário que chama O Mundo de Sofia. Uhum. E ela me convidou pra falar, porque ela falou, caraca, você saiu de uma Sofia de 3 anos de idade pra uma Sofia que agora vai fazer 14. Me conta como é que foi. Aí eu fico olhando pra ela, tipo... Quer que eu te conte? Eu já tava tremendo, assim, no meio da Medical Cannabis Fair, que é um evento. Saio da Medical Cannabis Fair como você estava agora, aos prantos, maquiagem toda borrada. Por quê? Não é minha irmã, não é minha filha. A minha irmã tem uma condição muito mais leve, as consequências, do que a Sofia, porque a Sofia tem epilepsia refratária, ela tinha mais de 100 convulsões por dia. Mas você sai de um jeito, gente, porque não é pouca brincadeira. Acho que trabalhar na área da saúde não é pouca brincadeira. Não é. E aí, quando você escuta essas histórias, acho que é por isso que o James falou, né? Acaba que a coisa mais marcante sempre vai ser ouvir o relato, porque isso acaba mexendo com o seu coração. E aí, aqui, vocês vão entender o porquê que no começo eu falei que a gente usa a cabeça, mas a gente se move pelo coração. E a Stephanie, porque eu não entendia do que eu defendia. Uhum. E aí é muito doido, gente. Vocês não sabem o que é não entender do que você tá falando. Coisa de maluco, assim, que você fala, eu sei. Eu tenho certeza do que eu tô falando, eu só não entendi o porquê. Como? O que isso faz? Tipo, me explica, aí você fica... Eu não sei explicar, funciona. Vai na minha, confia. E olha que eu sou uma pessoa convincente, mas né? Então eu queria agradecer por estarem aqui. Queria agradecer por terem achado dentro de vocês essa força para trabalhar com esse mercado e achar essa força todo dia, porque tem dia que dá vontade de bater em um, tá? Deixa eu contar para vocês. Isso eu divido com eles. E queria agradecer por terem trazido uma marca que hoje tá tão relevante no mercado. Isso aqui não é propaganda. Ela tá, a gente tem os dados para comprovar, e ela só tá nesse lugar porque tem muita gente se beneficiando. Esse não é um mercado que o marketing por si só funciona, viu, gente? Até alguma coisa pode ser que... Mas a gente fala que é o voo de galinha, o marketing funciona, cai tudo, a marca nunca mais aparece, sai do gráfico. Então a gente vê. Então queria agradecer de verdade, agradecer por apoiarem o nosso trabalho aqui também, que é muito importante. E queria pedir para vocês aí contarem quais são as redes sociais, como quem está assistindo a gente, seja um profissional da saúde, um paciente, um investidor, pode entrar em contato com vocês e depois a gente, se quiserem fazer também já a consideração final, pedir para vocês fazerem para a gente ir fechando o nosso momento juntos. Pode começar. Bom, vou começar então. Como, né, a Maria já comentou, eu trabalho nesse mercado há muitos anos, né, sempre com pesquisa científica, educação médica, né, tanto para os profissionais
profissionais, médicos, dentistas, pacientes. Então, eu tento também, né, esclarecer, trazer para uma linguagem mais acessível, para que a população também tenha acesso a esse tratamento, a essas informações que são super valiosas, né? Então, eu tenho canal no YouTube, o Instagram, que é o @explicanabis, onde eu abordo, né, esse assunto de uma maneira mais leve. No YouTube, né, começar agora um pouco mais forte, com conteúdos um pouquinho mais densos, e também trazer aqui em primeira mão que estamos lançando, né, eu estou lançando o meu curso para profissionais da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, prescritores ou não, né, então médicos e dentistas, que são os prescritores, né, que estão na linha de frente. Também eu, como farmacêutica, tenho colegas incríveis, dentistas e médicos que estão comigo nesse curso, passando a experiência deles também, porque pra gente é muito importante que o mercado, que as pessoas, que os profissionais tenham acesso a essa informação de maneira simples, porém fidedigna, né, baseada em ciência. Antes de tudo, eu sou cientista, então para mim é muito importante que esse conhecimento seja disseminado de uma maneira séria. Então, por isso, né, eu fiquei aí anos trabalhando na execução, no planejamento desse curso, para que realmente ele atinja, né, todos os objetivos que a gente considera necessário, tanto para profissionais prescritores quanto para não prescritores, e também o meu trabalho de divulgação científica, né, pelas redes sociais @explicanabis. Me sigam lá. E é isso, queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. A Kaia Mind também, né, é uma empresa super parceira, e eu fico à disposição também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, pode entrar em contato comigo por esses canais. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer novamente. Eu sou muito fã seu e do Thiago, vocês viram no meu coração. Ainda mais que o Thiago é igualzinho eu gosto muito de tênis Jordan. Então eu não podia não falar, desculpa, ele me pagou pra falar isso. Certeza. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui. Qualquer pessoa que quer entrar em contato com a Earth Wellness, pode entrar pelo site. Eu sempre quis fazer isso aqui, vai estar aqui embaixo. Alguém vai ter que colocar lá embaixo agora, senão vai ficar feio. Com certeza. Mas www.earthwellness.com.br, nosso Instagram @earthwellnessbr. E agradecer todo mundo, então, o meu médico, o paciente, quem precisar pode entrar em contato. Agradecer Kaia Mind, porque, cara, vocês entregam dados muito importantes para esse mercado. Os dados que vocês entreguem ajudam o nosso planejamento de, a gente tem que olhar aqui, tá faltando aqui desse lado. Então, importantíssimo. Igualzinho você falou, quem quer entrar nesse mercado para ganhar dinheiro, abre uma fintech, porque... Não é por aí. Não é bem assim, mas, sem empresas como vocês, a gente estaria, tipo assim, dando um tiro no escuro, né? E eu só vou contar, você mencionou rapidinho bem no começo, só que você não contou. A primeira vez que eu tive contato com essa baixinha aqui, ela me fez chorar de um jeito, e eu preciso falar isso antes de encerrar aqui. Eu nem sabia quem ela era. Acho que eu tinha conversado com ela no telefone uma vez, aí ela olhou, você lembra de mim? Eu, lembro. Igual a gente sempre faz, né? Quando a gente tá em evento, ela lembra, claro. Aí você espera outra pessoa falar o nome daquela pessoa e fala, Maria, gente, tudo bem? Chegou pra mim, deu um dado pra mim que eu nunca esperava da Earth Wellness. Lembra? A Earth Wellness eu trouxe por causa do Malcolm. Era isso. Assim, se só o Malcolm fosse o único paciente da Earth Wellness, tava tudo ótimo. Valeria a pena. Porque a gente faz qualquer coisa pros nossos. Ela trouxe um dado que, vocês, estão em tal lugar em importações. O quê? Cara, essa me fez chorar de um jeito que eu acho que ninguém me fez chorar. Então, um dia eu vou fazer você chorar também. O troco vai chegar, tá? Mas, eu queria agradecer, de verdade. Kaia Mind é muito importante nesse mercado. Continua esse trabalho, mesmo. De verdade. E, quem não segue Kaia Mind no Instagram, siga, por favor, porque os caras são bravos. A equipe inteira. Vocês é muito importante pro mercado, pra, disseminação dessas informações também, o crescimento sustentável de empresas fidedignas que fazem um bom trabalho. Então, eu fico muito
muito feliz e honrada de estar aqui. E vocês estão mais uma vez. trabalhando com médicos, com empresas, com várias coisas, e vocês falam muitas coisas que eu gostaria de falar como Arthur, mas eu não posso. Então é muito importante ter vocês. Então, obrigado toda a equipe, Kaia Mind, obrigado Stephanie. A Stephanie sempre vem comigo, você viu, né? A menina entende, não é à toa que o Instagram ela explica cannabis. A menina entende. Então, muito obrigado para vocês aí que... Agora eu vou falar com os pais atípicos. Para você que tem o seu filho, sua filha e você não sabe mais o que fazer, entre em contato. Nós temos muitos médicos maravilhosos que podemos indicar. E há esperança. Não, como a Maria falou, não é para todos, mas é para muitos. E, não desista, tenha esperança, você não tá sozinho não. Tá bom? Obrigado, Maria. Imagina, muito obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Como vocês puderam ver, nesse episódio e em vários outros que a gente traz pessoas especialistas para explicarem para você a principal dúvida que você tem aí em casa e não sabia como resolver. Então a gente se vê no próximo episódio do Kaia Talks. Até lá!